Duas coisas sobre o processo administrativo disciplinar que todo servidor público deve conhecer. Este é o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar e, há mais de 5 anos, ajudo o servidor a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito neste canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Assim você será avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo, o que é feito semanalmente aqui no canal. E também contribua com o meu trabalho curtindo e compartilhando esse vídeo, porque assim a ferramenta vai entender que a informação aqui é relevante e vai levar para cada vez mais pessoas e assim mais servidor público vão ter conhecimento dessa informação. O que todo servidor público deve conhecer sobre o processo administrativo disciplinar? Basicamente, duas coisas essenciais. A primeira delas, como evitar o processo administrativo disciplinar. Por que isso é importante? Porque o processo administrativo disciplinar é a única forma de demitir um servidor público. Então, se o servidor sabe como evitar a instauração deste procedimento, ele vai manter em segurança o seu emprego. E por que o servidor tem que ficar informado e saber evitar o processo administrativo disciplinar? Vamos entender. O processo administrativo disciplinar, ele é uma ferramenta que foi disponibilizada para a administração para apurar, responsabilizar servidor que comete infração disciplinar no exercício da função. Ocorre que, ultimamente, o processo administrativo disciplinar tem sido usado como uma arma para perseguir e punir servidor desafeto. Então, como o processo administrativo disciplinar, uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado, o servidor deve saber o que fazer para evitar este procedimento em sua vida funcional. Um meio muito comum de nascer um processo de cunho persecutório é o ego ferido de chefe. Então, fique atento na sua repartição. Conheça os seus chefes. Se na sua repartição o seu chefe tem um ego muito alto, cuidado para você não ofender e não ferir o ego dele, porque pode desencadear um assédio moral e resultar em um processo administrativo disciplinar de cunho persecutório. O servidor, ele precisa também conhecer a legislação que regulamenta o seu emprego. Porque se ele conhece a legislação que regulamenta o seu emprego, ele não vai cometer nenhuma falta disciplinar porque ele vai seguir. Outra coisa, o servidor precisa se precaver para evitar o processo administrativo disciplinar, guardando em seu acervo pessoal uma cópia de tudo que ele fizer na administração, caso venha precisar no futuro, ele tenha como comprovar a idoneidade dos seus atos praticados. Então, isso é muito importante, que o servidor, mais importante do que o servidor saber se defender, é ele saber como evitar o processo administrativo disciplinar em sua vida funcional. E a segunda coisa que o servidor precisa saber é como se defender de um PAD caso ele não consiga evitar a sua instauração. Por que o servidor precisa saber? Primeira coisa, se o servidor não sabe se defender em um processo administrativo disciplinar, ele também não sabe como escolher o seu representante legal, o seu defensor. Ele não sabe como que funciona o rito do processo administrativo disciplinar, então ele não conhece o processo, então ele não sabe qual é o momento dele iniciar a defesa dele. Se ele não conhece o rito, ele não sabe o que é o PAD, e esse assunto ele não sabe como se defender ali, ele não sabe como indicar a testemunha. O que a testemunha tem que conhecer para poder ser produtiva para a sua defesa. Ele não vai saber o que fazer no momento dos depoimentos para produzir prova favorável para a sua defesa. Ele precisa saber que ele não tem que... O que ele precisa saber para escolher o defensor dele? Deixa eu deixar isso bem claro, porque isso é uma coisa que os servidores vêm cometendo de forma muito equivocada. Para você atuar como procurador, defensor em um processo administrativo disciplinar, você obrigatoriamente não precisa ser
um advogado, ter uma OAB. O que você precisa obrigatoriamente? Ser especialista em processo administrativo disciplinar. Porque se você for especialista em direito administrativo, não vai conseguir fazer uma defesa eficiente no processo administrativo disciplinar, porque é diferente. Então, na hora que o servidor for escolher o seu representante legal, ele tem que levar isso em consideração. Ele é especialista em processo administrativo disciplinar? Se ele for, não importa se é bacharel em direito, se é advogado, se não é, não importa. O que tem que importar é se ele tem conhecimento em processo administrativo disciplinar. Depois, se você conhece o processo e sabe como se defender, você vai ter como orientar o seu defensor no decorrer de toda a apuração. E você não vai perder nenhuma oportunidade de produzir prova favorável à sua defesa. Então, o servidor precisa conhecer o processo administrativo disciplinar para saber se defender caso ele seja instaurado. Lembrando que o processo administrativo disciplinar é considerado como uma guerra. Só que perder a batalha, no caso do processo administrativo disciplinar, significa perder o emprego. Então, aqui fica o meu alerta para o servidor público. Busque as formas de você saber evitar o processo administrativo disciplinar e busque as formas de você conhecer como se defender em um processo administrativo disciplinar. Porque esta é a única forma de você manter em segurança o seu emprego. Inclusive, em mais de 5 anos elaborando defesa para servidor, o que mais eu tenho encontrado é servidor respondendo PAD de cunho persecutório. Então você precisa saber como se defender em um PAD, principalmente esse de cunho persecutório, que exige um pouco mais da defesa. Esse era o alerta que eu tinha hoje para os servidores. Eu espero ter contribuído para que o servidor consiga manter em segurança o seu emprego. Lembrando que o meu objetivo é sempre ajudar o servidor público a manter o seu emprego em segurança, usando para tanto a justiça e a verdade. Se restou alguma dúvida que você queira ver esclarecida, acesse o site www.sueliasouza.com.br e entre em contato comigo que você vai cair direto no meu WhatsApp e aí a gente pode conversar com mais tranquilidade. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.